Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Silvana e nesse vídeo eu quero contar como foi a minha experiência, não de um câncer, mas de dois, né? Eu tive um carcinoma ductal in situ no ano de 2014, quando eu fiz a cirurgia, e no ano de 2016 eu tive que fazer a mastectomia por conta da doença de Paget. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe que eu contei aqui a perda da minha mãe e da minha sogra no mesmo dia, o que me desestabilizou emocionalmente, porque depois disso veio o divórcio, problemas com a minha filha e as minhas emoções que estavam bastante abaladas. Eu tinha o costume de fazer os meus exames de rotina, sempre com a mesma ginecologista. E aí eu tinha, no final do ano de 2013, eu tinha feito os meus exames como de rotina e me surpreendeu ela ter me ligado. Quando ela me ligou dizendo que precisava conversar comigo, que era para eu ir para o consultório dela, que era importante, eu fiquei bastante preocupada, porque isso não era o costume de ela fazer, né? Então, eu morava no interior nessa época, tive que ir a São Paulo e aí ela me deu a notícia que eu estava com carcinoma ductal in situ na mama direita. O que aconteceu? Eu tive que fazer então todo o preparatório para a cirurgia, né, que você tira o quadrante. Enfim, comecei todo aquele processo que eu só consegui fazer a cirurgia por conta de plano de saúde e tudo mais na Páscoa de 2014. A cirurgia foi bastante simples, porém, o que a gente precisa fazer é cuidar principalmente da parte emocional. Então, na época eu não estava cuidando das minhas emoções, porque eu estava entrando num processo de divórcio litigioso, eu estava tendo problema de relacionamento com a minha filha, eu tive que mudar do interior, vir morar em São Paulo para ficar perto do hospital, né, onde eu fazia o tratamento. Eu tinha que ir todos os dias no AC Camargo para poder fazer a radioterapia, né? Então aquilo foi me desestabilizando emocionalmente. E eu falo o seguinte: nada é tão ruim que não possa ser piorado, também nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? No meu caso, eu tinha o apoio de familiares, eu tinha o apoio da igreja, eu tinha o apoio das amigas, que eram pessoas muito próximas, eu vi o cuidado de Deus nesse processo, né, cuidando de mim, mas a luta, a briga com ex-marido, empresa, foi uma coisa bastante desgastante para mim. Então, uma das coisas que eu queria dizer que é fundamental para a gente conseguir realmente superar o câncer é cuidar das emoções, você não pode abrir mão disso. E eu não tinha essa percepção na época, né? Até que o pastor falou para mim o seguinte, ele falou: olha, Silvana, ele também psicólogo, disse o seguinte: Silvana, se você realmente quiser viver, você tem que escolher, ou você entra nessa luta, nessa briga com o seu ex-marido e entra nesse litigioso de cabeça e entra nessa briga com a empresa, porque na época nós tínhamos uma empresa juntos, ou você opta em cuidar da sua vida, porque se você continuar do jeito que você tá, você vai morrer. Ele falou assim pra mim, e aquilo, eu falei, nossa, realmente, né, eu prefiro então cuidar da minha saúde. Foi então que eu comecei a cuidar um pouco mais da minha saúde, e aí eu falo que a parte de a gente entregar as coisas para Deus, eu pelo menos eu tô falando de mim, tá? Eu fui muito hipócrita nessa parte, porque eu falava que eu entregava para Deus, mas eu ia lá e pegava de volta e eu queria resolver com as minhas próprias mãos. E isso só atrapalha o processo, isso só dificulta, isso só atrasa, isso só traz mais dor. Então, a minha primeira dica aqui pra você, não sei se eu posso chamar de dica também, mas a primeira coisa que eu quero falar pra você, se você tá passando por isso, ou se você tem algum parente que tá passando por isso, dê apoio emocional, esteja ao lado dessa pessoa, cuide das emoções, tá, dessa pessoa ou de você, invista em fazer terapia, em cuidar da sua saúde emocional, tá? Porque quando a gente não cuida da nossa saúde emocional, o nosso corpo é que vai pagar essa conta. Então, cuide da sua saúde emocional. Outra coisa que eu quero te falar, que para mim foi muito importante, eu não tive essa orientação.
Câncer, ele se alimenta de açúcar e eu não sabia. Então uma coisa que você pode fazer é corte o açúcar. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil, tá? Não é difícil. Você consegue cortar o açúcar, porque as células cancerígenas se alimentam do açúcar. Então corte de vez. Eu já não tomava café com açúcar, né? Já desde os 16 anos eu tomo café sem açúcar. Então às vezes eu comia um docinho, às vezes eu fazia um bolinho. Então nesse processo do teu tratamento, corta tudo isso, tá? Açúcar que eu tô falando é o açúcar branco. Então se você quiser comer um docinho, usa tâmaras, usa outras coisas que vão poder adoçar, mas não use o açúcar industrializado, não use frutas, alguma outra coisa que seja de forma mais natural. E aí eu aconselho você buscar também por um nutricionista, algum especialista que possa cuidar dessa parte, porque caminham juntos, a nossa parte emocional, a nossa parte física, tá? Outra coisa, procure fazer atividade física, né? Depois dos 30 dias lá que eu já podia caminhar, já podia dirigir e tudo mais, procure cuidar de fazer atividade física, caminhada, sei lá, natação, alguma coisa que você goste. Mas isso é fundamental para o seu processo de cura. Cuidar de você se movimentar é fundamental, tá? Bom, daí o que aconteceu? No ano de 2015, o que eu comecei a observar? Que a mesma mama começou a ficar com o mamilo avermelhado, que ela começava a coçar. Quando eu tomava banho de água quente, ela ficava vermelha e coçava muito. Dependendo da roupa que eu usava, ela ficava como se tivesse com um processo alérgico. E aí eu comecei a passar no dermatologista sempre do AC Camargo. E ela disse, olha, isso pode ser do top que você usa, olha, isso pode ser do sabão, então vamos trocar o sabão. Troquei sabão, passava cremes caríssimos, eu fazia tudo o que tinha que fazer, eu fazia, e o meu mamilo só piorava. E ele começou a soltar um líquido, como se fosse um colostro. E aí, novamente no AC Camargo, aí me encaminhava, vai fazer uma ultrassom, fazer ultrassom. Vai fazer um raio-x, vai fazer um raio-x. Não dava nada. Todos os exames, gente, que eu fazia, não dava nada. Absolutamente nada. E o meu mamilo piorando. E aquilo coçando. E aí as pessoas falavam assim pra mim, então, porque deve ser trauma. Deve ser emocional. É por tudo que você passou. Imagina, câncer. Minha mãe e minha sogra tinham morrido. Eu não tinha nem digerido o luto ainda. Aí a separação, a perda da empresa, o litigioso, a minha filha, era um bolo só de problemas. Então as pessoas falavam pra mim, com certeza tem o emocional, mas algo dentro de mim falava assim, não pode ser só emocional, porque eu conheço o meu corpo. E aí, nessa médica que eu voltei de novo na AC Camargo, nessa dermatologista, eu disse pra ela, falei, olha, eu tenho todos os exames, tudo diz que eu não tenho absolutamente nada, mas eu acho que tem alguma coisa, existe algum outro exame que a gente pode fazer para investigar? Ela falou, olha, se você já fez todos os exames que eram necessários pra gente descobrir, né? O que a gente poderia fazer seria uma biópsia, mas aí a gente teria que fazer um corte, teria que tirar uma parte considerável do seu mamilo, né? Eu falei, olha, eu topo fazer, eu quero fazer. Então assim, eu vou parar aqui, tá? A primeira coisa que eu fiquei pensando, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, é que é o seguinte, muitas mulheres, com todos aqueles exames que eu fiz, iriam se dar por satisfeita, iriam acreditar que era realmente emocional, por conta de tudo que estava passando, por conta de todo o estresse, iriam guardar esses exames, iria ficar por isso mesmo, e aí ia ser tarde demais. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa, investigue. Nem que isso te custe uma biópsia, mas investigue. Porque se eu não tivesse insistido, hoje eu não estaria falando com você aqui. Então, investigue. Daí, então, agendamos para fazer a biópsia. Eu até me lembro que no dia que eu fui fazer a biópsia, eu já não estava bem emocionalmente, né? Já estava
um monte de problema em advogado, enfim, um monte de coisa. Eu lembro que minha pressão caiu a 4, assim, tive uma queda de pressão violenta e foi bem complicado. Mas ok, fiz o exame, fizemos a biópsia e aí aguardei o resultado. No dia do retorno com o resultado, a médica que me atendeu, ela estava muito preocupada, muito desestabilizada quando ela me deu a notícia dizendo que eu realmente estava com uma doença que se chama doença de Paget. E aí ela disse então que eu tinha que fazer a mastectomia. O mais interessante é que nesse momento eu mantive uma calma que não é humano. Sabe quando você respira e fica bem, e fica calmo e recebe aquela notícia? E ao invés de se desesperar, de chorar, de se preocupar, eu falo que mais uma vez eu tive a oportunidade de experimentar a paz que excede todo entendimento. Uma paz que vem, que você não sabe de onde vem, como é. Eu sei que foi Deus ali que estava me trazendo uma paz no meu coração, que a Bíblia fala, né, a paz que excede todo entendimento. Então, apesar de toda a circunstância, de todos os problemas, de todas as coisas horríveis que estavam acontecendo comigo, mais um diagnóstico, mais uma cirurgia que eu teria que enfrentar, aquilo veio como uma notícia que, ok, não me desestabilizei, eu não chorei, eu não me preocupei, e aí eu sabia que Deus estava no controle. Não é fácil? Não, gente, não é fácil. Mas a minha fé em Deus era tão grande que eu sei que foi Ele que me manteve firme e forte ali, e eu sei que essa paz veio dele, né? Então isso também é algo que eu tenho certeza que é por conta disso que eu estou aqui. Ok, marcamos, então aí tem todo aquele processo, um monte de exames, né? Não é rápido, sabe? Você descobre e já faz a cirurgia. Não, gente, tem todo um processo amoroso. E aí aquilo cria uma certa ansiedade. Aí, trabalhar a ansiedade, não a nossa ansiedade, a ansiedade, né? Eu gosto de falar isso porque eu aprendi que a gente não pode falar a minha ansiedade, o meu câncer. A gente tem que falar a ansiedade, o câncer, sempre desassociando da nossa mente, tá? Então, o câncer, a ansiedade, então eu sabia que eu tinha que passar por todo um processo ali. E, enfim, eu controlava essa ansiedade, sabendo que Deus tinha o controle, que estava tudo nas mãos de Deus, que se Ele permitiu, Ele tinha algo melhor para mim. E aí foi. Fiz, então, alguns meses depois, a mastectomia. Não é fácil, gente, não é fácil. A minha recuperação foi um pouco mais demorada, foi mais dolorida. Eu tinha muito problema com falta de ar. Na época eu cantava na igreja, parei de cantar porque eu não tinha fôlego, não tinha... Parecia que a cirurgia tinha mexido com as minhas costelas, assim, não sei explicar, tá? É claro que cada pessoa vai ser de um jeito e pra mim aquilo foi desse jeito, mas ok, fiz o que tinha que fazer, tirei, e aí eu entendi, eu falei, bom, o que foi que eu não aprendi da primeira vez, que esse câncer voltou de novo para me ensinar algo. E aí agora que eu quero explicar para vocês como foi que eu superei mesmo, literalmente, porque às vezes a gente acha que a gente corta, tira fora e resolve o problema, e não resolve. Eu fiz o quadrante, tirei o que tinha que tirar e não resolveu, porque eu tinha uma questão interna, eu tinha um problema interno, que eu precisava resolver aqui, ó, era aqui, tava na alma. Então, eu quero começar a explicar para vocês como foi que eu comecei a superar o câncer, os dois, né? Tanto o primeiro quanto a doença de Paget. Eu fui estudar medicina germânica. Eu queria entender o que estava por trás, né? Eu falo que o problema não é o câncer, mas o que desencadeou o câncer em mim. O Dr. Hammer explica que na medicina germânica, todos os nossos conflitos biológicos, eles têm questões emocionais muito profundas. E a mama está relacionada com mãe, ninho, que era exatamente o que eu estava passando, né? A perda da minha mãe, o meu relacionamento com a minha filha.
Então essa região aqui foi afetada por conta disso, né? E aí eu comecei todo o meu processo de autoconhecimento, de autocura, de buscar terapias para que eu pudesse sair daquela depressão que eu estava de novo eu estava mergulhando ali para uma zona muito obscura, de muita dor, e eu já conhecia esse lugar e eu não queria voltar para lá. Então eu fui entender um pouco mais sobre as medicinas integrativas, fui entender um pouco mais sobre as terapias, foi onde eu conheci a hipnoterapia, mas mais do que isso, eu superei. Primeiro, porque eu nunca deixei de acreditar que era possível ser curada. Eu nunca deixei de acreditar que eu poderia curar e vencer qualquer tipo de barreira. Eu superei porque mesmo nos dias mais difíceis eu escolhi viver. Eu superei porque mesmo nos dias mais difíceis Deus nunca soltou da minha mão. Eu superei porque todas as vezes que eu ia para o AC Camargo, Deus me usava, abria minha boca para ajudar outras pessoas, e eu me sentia muito viva nesse momento. Eu tirava o foco da minha dor e eu escolhia ajudar outras pessoas. Hoje, olhando para trás, eu vejo que a dor me transformou numa pessoa melhor. Não foi fácil, eu tive que encarar os meus medos, minhas dores, as perdas, mas eu consegui superar tudo isso. E se eu conseguir, você também pode. E Deus, Ele é maior do que qualquer diagnóstico. A única coisa que você precisa fazer é: você não pode soltar a mão de Deus. Você não pode deixar de acreditar. Você tem que fazer a sua parte. E você tem que focar na saúde ao invés de focar na doença. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: finja até que atinja. Tudo aquilo que você foca cresce. Então, ao invés de você focar na doença, você vai focar na sua cura. Você vai se alimentar bem, vai se alimentar correto, você vai fazer as suas atividades físicas e vai viver de uma forma plena, feliz. Por mais difícil que você esteja enfrentando as lutas, foca na solução. Olha para a sua cura. Olha para a pessoa que você está se tornando. Eu não conseguia ver isso na época, eu confesso para você, né? O casamento acabou, eu não tinha mais a minha mãe e minha sogra, minha casa tinha desmoronado, eu tinha perdido a minha empresa, a minha vida estava assim de cabeça para baixo, tinha tido um câncer agora de novo com uma mastectomia, mas por mais que a gente não entenda o que está acontecendo, Deus tem um propósito. Então, do mesmo jeito que eu fui transformada, né, eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a sua vida. E ostra feliz não faz pérola. Eu aprendi isso, que ostra feliz não faz pérola. Então, hoje eu entendo que eu precisei passar por tudo que eu passei para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu sou uma terapeuta que ajuda outras pessoas, mas eu nunca tinha imaginado isso na minha vida. Mas eu digo o seguinte, que tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Você não pode perder sua fé, você não pode perder sua esperança. Você pode perder uma parte de você, que foi o que aconteceu comigo. Perdi uma parte de mim, que para mim era importante. Eu era vaidosa, eu gostava do meu corpo, mas a gente ganha muitas outras coisas nesse processo. A gente ganha maturidade, a gente ganha autoconhecimento, a nossa fé aumenta, muitas coisas mudam nesse processo. Então, o que eu quero falar para você? Fique firme e forte, não desista de você. E não importa o que você estiver enfrentando, não desista de você. Acredite que você pode curar a sua vida. Foca na saúde, alimentação saudável. Fale com Deus, mas fale com Deus agradecendo pela sua saúde, não pedindo por saúde, agradecendo.
Tem um livro da Louise Hay que eu li, que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. Eu recomendo que você leia esse livro e entenda que todas as coisas, elas estão aqui dentro da nossa cabeça. A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente, molda todas as coisas que acontecem dentro de nós, inclusive as curas. Eu quero te dizer que você pode sim. Lembre-se que nada é por acaso. Sabe uma coisa que eu pensava antes? Que Deus estava me castigando. Eu achava que era isso. Eu cheguei a pensar esse tipo de coisa, você vê, eu não tinha conhecimento nenhum e não tinha nada a ver. Deus é a pessoa que mais torce por mim, pela minha vida e pela minha saúde. Mas eu tive que aprender isso nas terapias, né? Então, eu quero dizer para você não desistir de você, para você cuidar de você como você merece. Eu vou deixar no vídeo aqui embaixo algumas sugestões de livros que eu li. O primeiro eu já vou te falar que é a Bíblia, tá? Esse livro você não pode abrir mão, pelo menos para mim fez muita diferença. Mas eu li outros livros também que eu super recomendo para vocês e eu acho que vai ajudar. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui nesse vídeo e vai digitar aqui: eu estou curado, eu estou curado. Creia nisso. Quero que você saiba que eu estou aqui torcendo por você e eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu superei, você também pode superar. Você vai superar. Só depende de você. Até o próximo vídeo.